Então agora vamos para figuras de linguagem. Onomatopeia. Queridos, onomatopeia consiste em reproduzir os mais variados sons por meio de palavras. Meu amorzinho, lá pra mim, pode ser que alguém não entre um pouco antes, né? Sinal, pode ser que alguém tenha ficado no... Não? Tá. O pessoal nunca deixa de entrar numa aula minha se vocês se atrasaram no bar, no banheiro. Entrem, tá? Não percam uma aula minha, a não sei que vocês queiram matar mesmo, tá? Pessoal, a onomatopeia consiste em reproduzir por meio de palavras os mais variados sons. Por exemplo, nome de pássaro, meus amigos, nome de pássaros são construídos sempre de forma onomatopaica. Por exemplo, nome de pássaro, o tico-tico, o tico-tico, o quero-quero, o bem-te-vi, o papagaio, a arara, a gralha. Nome de pássaro, garotada, é quase sempre onomatopeia. As vozes, pessoal, que indicam, as vozes, as palavras que indicam as vozes dos animais. O gato mia, o pinto pia, o boi muja, o cabrito o leão urra. E o viado, o que faz o viado? Aí em Porto Alegre apareceu palestra. Tem uns que dão aula de português, tem, né? Muito variado. E outra turma vai dizer, o que faz o viado? O viado brama, do verbo bramar. Queridos, vejam ali, ó, a gente não nota às vezes tinir de ferros, estalar de açoite. Essas palavras reproduzem sons. Tinir, estalar. Olhem a paisagem africana descrita por Raimundo Corrêa. Uivam chacais, ressoa a fera tuba dos cafres pelas grotas retumbando, de um povo heróico brado retumbante. Pessoal, essa palavra imita o eco, retumbando. E a estralada das árvores que um bando de bactérias colossais derruba, a estralada. Quantas palavras, né, pessoal, que reproduzem sons? Onomatopeia. Aí vem elipses. Querida, elipse consiste em omitir palavras que se subentendem. A aula de hoje, pessoal, é uma aula assim doce, é só uma recordação. Porque, queridos, olha aqui, ó, na prova da URGS desse ano não caíram figuras de linguagem. Mas se vocês derem uma olhadinha na prova da URGS do ano passado, caíram 2 questões sobre figuras de linguagem, 2 metáforas. Na prova de 99. Elipse. Os cavalinhos estavam correndo e nós, cavalões, estávamos comendo. O Brasil estava politicando. Nossa, esse nossa é Nossa Senhora. Elipses. Meus amigos, nós omitimos palavras, nós omitimos sílabas em palavras. Nós pedimos um refri em vez de um refrigerante. Nós omitimos preposições. Nós dizemos o filme que assistimos em vez de o filme a que assistimos. Por quê? Por causa da lei do menor esforço. Tá, garotada? A elipse é determinada pela lei do menor esforço. Meus amigos, a elipse é a reprodução da linguagem coloquial. Porque a linguagem, a lei do menor esforço, ocorre na linguagem coloquial. A gente diz eu estou em vez de eu estou, tu fez em vez de tu fizeste. Como eu lembrava, a gente pede um refri em vez de um refrigerante. Isso é linguagem coloquial. E a linguagem coloquial, queridos, aparece na primeira fase do modernismo. Então a elipse é uma figura que vai aparecer muito em Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira. Aliteração. Queridos, a aliteração vem do latim litera. Em italiano lettera, em francês letra, né, pessoal? Letra. A aliteração, queridos, será a repetição de uma letra para obter sonoridade. Fogem fluidas fluindo a fina flor dos senos.
Vozes veladas, veludosas vozes, volúpia dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos. Eu lia ontem, pessoal, o Burrinho Pedrez, um conto de Guimarães Rosa. Boi bem brabo, bota abaixo, boi berrando, vem na vara, vai não volta, vai virando, dá de dedo, dá de duro. A repetição de uma letra produz uma sonoridade muito intensa. A literação, a repetição de uma letra, hipérbole, garotada, vocês sabem que hiper é muito, exagerado, hipérbole, crianças, é o exagero verbal. Não sei se vocês percebem, crianças, mas nós já levantamos exagerando, dizendo, né, pessoal, que estamos caindo de sono, morrendo de sono. Aí a gente bate na porta do banheiro, o irmão mais moço está lá fazendo cocô. A gente fica indignado, faz um escândalo e grita que eu já te disse 1000 vezes que não é para entrar aí nessa hora. Esse guri é uma praga, é uma peste, é um demônio. Como a gente gosta de exagerar. Quando a gente gosta de alguém, a gente diz que aquela senhora é uma santa, que a nossa namorada é um anjo, é uma deusa, é uma doçura. A gente casa e descobre que era uma jararaca. Uma jararaca! A minha sogra é uma jararaca! Como nós somos exagerados, pessoal. O exagero é tão engraçado, tão interessante. Exagerar, pessoal, é divertido. Alguém me pergunta se um amigo meu bebe bastante, eu respondo sem exagerar. Bebe bastante, não tem graça nenhuma. Mas se eu disser que aquele meu amigo é um pudim de cachaça, fica gozado. É engraçado, pessoal, exagerar é engraçado. Como nós usamos os animais para exagerar, dizemos que aquela senhora gorda é uma baleia. Aquele cara pequenininho é um miquim, né, pessoal? É um mosquito elétrico. O cara que derrubou os farelinhos do pastel ali, a gente, mas tu é porco. O outro, coitado, não conseguiu fazer o programa, mas tu é burro. Se polícia esse, tu andava gritando pela rua. O outro bateu numa cadeira, tu é um cavalo. Como a gente gosta de exagerar, né, pessoal? Como é divertido. Chamar baixinho de lenhador de bonsai, jockey de cavalo marinho, surfista de micro-ondas, frentista de autorama, essa aqui tá. Pessoal, é gozado exagerar, é gozado e a gente se comunica melhor exagerando. Pessoal, a namorada pergunta ao namorado se ele gosta dela e ele responde sem exagerar: gosto. Ele não vai se comunicar, ele só vai se comunicar se ele exagerar um pouquinho, se ele disser eu te adoro, eu sou louco por ti, eu sou maluco por ti, eu vou viver só para ti, aquelas mentiras que a gente conta de vez em quando. Todos nós já tivemos que contar uma mentirazinha ou duas. Então, queridos, o exagero é convincente, o exagero, pessoal, é comunicativo, é expressivo. Como as comparações são exageradas, pessoal. Linda como uma deusa, linda como um sol, rápido como um raio, forte como um touro, né, pessoal? Mais atrapalhado do que cuspe em procissão, grosso como o dedo destroncado, né? Feio como as necessidades, a situação está mais preta do que passeata de urubu, aquele cara é mais folgado do que peido em bombacha. Como a gente adora exagerar, né, pessoal? O exagero é engraçado, pitoresco, divertido. Olhem, pessoal, o exagero de Jorge Amado no romance que eu comentei com vocês agora, Terras do Sem Fim. E tu, compadre, vai falar com Teodoro, explica o caso a ele. Se ele quiser vir, que venha, faça um trato com ele. Se não quiser, que se prepare, porque vai chover tiro, vai chover bala, vai chover tiro. Choveram reclamações. Então, queridos, a gente adora exagerar, né? Uma chuva de palavrões e tal. A gente adora exagerar, porque o exagero é engraçado, alguém é convincente, eu vou assistir a uma comédia, alguém me pergunta se deu para rir, eu respondo, deu para rir e tal, não tem graça. Mas se eu exagerar um pouquinho, você quase morri de tanto rir, quase me caguei de tanto rir, fica gozado, pessoal.
O exagero é engraçado. A hipérbole, então, queridos, é o exagero verbal com o qual nós convivemos permanentemente, né, garotada? Bom, agora vem a prosopopeia. Meus amigos, olhem aqueles versos de Castro Alves, o Ganges. Pessoal, o Ganges é o rio Ganges. O rio Ganges, o Ganges amoroso, beija a praia. Meus amigos, o autor está atribuindo ao rio Ganges um estado de espírito amoroso e uma ação, a ação de beijar, que são próprios apenas de seres vivos. Isso, queridos, é a onomatopeia. Atribuir a seres inanimados ações, qualidades, estados de espírito de seres vivos. Aí vem antítese. Queridos, antissocial, anticomunista, antirreligioso, anticolorado, antigremista, anti é contra. Antítese é a aproximação de ideias contrárias, de ideias opostas. Olha que lindo, quando uma virgem morre, uma estrela aparece. Faz tempo que não aparecem mais estrelas, né? Crianças, por que os autores adoram aproximar ideias opostas? Porque, meus amigos, o contraste choca, o contraste realça, né? Um farol de automóvel brilha muito mais fortemente na escuridão. A gente vê a 10 km de distância numa noite muito escura, né? O contraste realça. Os poetas, muito frequentemente, pessoal, quando querem dizer que estão tristes, descrevem paisagens alegres. Manuel Bandeira, naqueles versos em que eu mostrei elipse para vocês, o sol tão claro lá fora, o sol tão claro, esmeralda, e em minha alma anoitecendo. Pessoal, está aí a antítese, tá? A aproximação de ideias opostas. Vejam, ama de igual amor o poluto e o impoluto, começa e recomeça uma perpétua lida, e sorrindo obedece ao divino estatuto. Tu dirás que é a morte, eu direi que é a vida. Qual é a pontuação que Machado de Assis colocou entre essas orações coordenadas que exprimem sentido oposto? Ponto e vírgula. Queridos, vocês estão vendo onde é que os gramáticos vão buscar as regras de gramática? Dos grandes escritores. Vocês se lembram quando a gente estudou ponto e vírgula? O ponto e vírgula se emprega em duas circunstâncias. Para separar orações coordenadas quando a conjunção estiver deslocada e para separar orações coordenadas de sentido oposto. E o verbo obedecer, pessoal, é transitivo direto ou indireto? Indireto, está lá na turminha do que pavor. O verbo obedecer perde a preposição a. Olhem ali, ó, e sorrindo obedece ao divino estatuto. Estão vendo onde os gramáticos vão procurar as regras de gramática, queridos? Nos grandes escritores. Eufemismo. Crianças, eu é um prefixo grego que significa bom. Daí vem eutanásia, por exemplo. O que é eutanásia? É literalmente a boa morte. Eutanásia, a boa morte. Eufonia, sons bons. Eugenia, a boa raça. Alguém de vocês se chama Eugênio, garotada? Guria, se vocês conhecerem um menino chamado Eugênio, significa o bem dotado. Tá? Eugenia. Pessoal, e eufemismo é a boa palavra. Por que a boa palavra? Porque, meus amigos, as palavras chocam. Então a gente procura, às vezes, suavizar aquilo que a gente quer dizer. A gente diz que uma pessoa que estava pregando uma mentira danada do Senhor está faltando com a verdade. A gente diz que aquele rapaz incomodou tanto que foi convidado a se retirar da sala. Meus amigos, quando o governo quer aumentar imposto, ele convoca o ministério para discutir a mudança da matriz fiscal. São eufemismos. Morte, pessoal, morte é uma coisa que choca, então as pessoas inventaram um eufemismo. Descansou, passou desta para melhor, entregou a alma ao Criador. Bateu as botas não, porque aí a intenção é fazer humor, bateu as botas, vestiu o paletó de madeira, aí não é eufemismo, né, pessoal? Então, queridos, olha aqui, ó, sexo.
Sexo é uma coisa que constrange, principalmente quando a gente não tem intimidade. Então, surgiram tantas expressões, pessoal, eufemísticas em torno de sexo. É claro que não se usam mais algumas dessas expressões, mas os pais de vocês vão se lembrar de expressões como eles dormiram juntos. Um eufemismo, né, pessoal, extremamente inadequado, porque nenhum deles dormiu um segundo sequer. Aí então, meus amigos, inventou-se outra expressão, fazer amor, também inadequada. Aí se inventou outra, manter relações sexuais, que cheirava assim a delegacia de polícia, era horrível. Aí inventaram o verbo transar, que claro, também é um eufemismo, apenas um pouco mais bem sucedido, um pouco mais adequado, transar. Pessoal, são eufemismos. Os pais de vocês vão se lembrar, meus amigos, de expressões que se usavam tanto antigamente. Dizia-se que uma moça, pessoal, deu o mau passo. Ela deu o mau passo. Na verdade, não foi isso que ela deu. Tá, garotada? Ela se perdeu. Meus amigos, nesse romance aí, Terra Sem Fim, que eu comentei com vocês, a negrinha Raimunda vai se casar com um empregado da fazenda, chamado Antônio Vitas. E o senhor Badaró, que era o patrão dos dois, determina que é para casar logo. Casar logo, sabe para quê? Para não dar tempo de se perder. Porque naquele tempo as garotas se casavam virgens, então era para casar logo, para não dar tempo de se perder. Meus amigos, eufemismos, partes do corpo humano, a poupança, o pirulito, tá? São eufemismos. O médico pergunta se o paciente já foi aos pés, fazer pipi, fazer cocô, são eufemismos. Eufemismos. Queridos, às vezes as palavras sofrem... Bom, eu lia nesse fim de semana, pela segunda vez já, pessoal, o Coronel e Lobisomem, de José Cândido de Carvalho, uma linguagem engraçadíssima. O coronel era um fazendeiro, resolvia as brigas entre os empregados e contava na cidade que tiveram uma semana muito complicada, muita briga. Ele teve até que resolver o caso de uma donzela que havia perdido os seus protocolos. Uma donzela que perdeu os seus protocolos. Que no século passado, a palavra louco, por exemplo, era um insulto terrível. Imagine, pessoal, a miséria, a situação lastimável daqueles hospícios no século passado. Para chamar um cara de louco, pessoal, era um insulto terrível. Então inventou-se um eufemismo. Débil mental. Tá, queridos, agora bom, agora tá legal, ó. Né? Débil mental, quer dizer, fraco da mente, pô, um eufemismo. Mas as coisas mudaram, e hoje, se nós chamarmos um cara de louco, louco não é um termo ofensivo, louco é mais assim um cara alegre, exageradamente, meio irresponsável, que não leva a vida muito a sério, que faz algumas coisas extravagantes e tal. Mas se eu chamar um cara de débil mental, ele sai dando voadora, porque débil mental é um retardado, é infinitamente mais ofensivo hoje, né, garotada? Então, queridos, eufemismo é mais ou menos o contrário de hipérbole, garotada. Tá legal? Uma senhora gorda, numa hipérbole, nós diríamos que é uma baleia. No eufemismo, diríamos que é gordinha e tal, né, pessoal? Fofinha. Fofinha. Tá? Ironia. Crianças, ironia consiste em dizer uma coisa dando a entender o contrário do que se diz. Jovens na idade de vocês são geralmente muito irônicos. Garotada de ironia é chamar um careca de franjinha. Chamar um cara, apelidar um cara muito feio de Zé Bonitinho. Ironia, pessoal, é quando um cara apronta uma coisa horrível, a gente dizer bonito, que bonito, né? O outro não consegue resolver um probleminha banal e a gente diz, tu é um gênio, estou impressionado. Ironia, então, pessoal, consiste em dizer uma coisa dando a entender o contrário do que se diz. Os dois autores mais irônicos da nossa literatura são Machado de Assis
e Mário Quintana. Mário Quintana, pessoal, era danado. E agora, queridos, agora nós vamos passar para o mais importante. Só um pouquinho, querido, não vou nem abrir, nem ver nada que escreveu aqui, só para mostrar para o pessoal. Queridos, o que é isso que eu tenho na mão aqui? O que é isso, queridos? Uma folha. Uma folha. Mas muito antes de a indústria criar